Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Sistema Inteligente de Coleta e Análise de Dados para Agricultura Familiar. Grupo constituído por Alan Alves, Breno Kleiser, Christopher Ferreira, Frederico Reis, Gabriel Pedral, Luciano Elias e Yasmin Kawashima. Mas por que um sistema inteligente de coleta? Com a crescente demanda por alimentos e as dificuldades que englobam alimentar 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo de forma efetiva e com pouco custo, as preocupações com, com a as preocupações com a escassez de recursos hídricos e a quantidade investida nos mesmos, somados às mudanças climáticas, tornam essenciais o desenvolvimento de sistemas que promovam o uso sustentável da água na agricultura. Portanto, delimitamos o problema em responder a seguinte pergunta: como podemos melhorar o controle da irrigação dentro da agricultura familiar, analisando a regularidade das chuvas e secas juntamente aos desafios ambientais? A solução encontrada para este problema foi o Arduino, com sensores para obtenção de dados da umidade do solo e um motor para controlar a vazão de água através de uma mangueira acoplada que fornece água conforme a necessidade do solo. Porém, de início, adicionaríamos um módulo Wi-Fi para que o sistema forneça os dados de consumo através da internet para um banco de dados hospedados e disposto em uma página web, mas a placa usada foi a ESP32, que já possui Wi-Fi e Bluetooth integrado. Então, para facilitar o programa foi programado em app.arduino.cc e utilizado o Arduino Cloud, conseguindo assim informações e fácil visualização para que o agricultor tenha o conhecimento do quanto está sendo consumido de água em cada estação do ano. Esta é uma imagem do projeto atual. O microcontrolador Arduino Uno R3 estava ligando o sensor de umidade para medir o solo. Antes de decidirmos o atual rumo do processo, havíamos proposto que esse projeto seria a continuação do trabalho anterior. O protótipo contava com um Arduino Uno R3 com fonte de alimentação, uma protoboard, um módulo relé 5V10A, sensor de umidade, uma mini bomba de água 12V com uma fonte de alimentação, jumpers para ligação. Abaixo está o esboço do. Além disso, foram integrados os LEDs e resistores indicadores informando a umidade ideal, LED verde, e informando a necessidade de irrigação, LED vermelho. Quando o solo se apresentar seco, o módulo relé será acionado para ativar a mini-bomba, que fornecerá a quantidade adequada de água para restabelecer a umidade ideal. Para facilitar a ligação dos componentes e sensores, utilizamos uma placa chamada protoboard, com furos e conexões que nos permitiram utilizar jumpers ao invés de utilizar solda. Como proposta de melhoria, acrescentamos um display LCD com o módulo I2C e um sensor de temperatura. A seguir, fiquem com a Yasmin explicando como o sistema em si funciona. O projeto em questão envolve a implementação de um sistema de irrigação automática utilizando diversos componentes eletrônicos. A base de um sistema é a placa SP32, controlando 3 LEDs, o vermelho, amarelo e verde, os sensores de temperatura e umidade do solo, o relé, uma bomba d'água e o display. A lógica operacional do sistema define que um solo com a umidade entre 20% e 60% é o ideal. Nesse intervalo, o LED verde permanece aceso. Caso a umidade do solo caia para menos de 20%, como é o exemplo que eu vou dar agora, tirando o sensor da Terra, o LED vermelho, ele se acende, o módulo relé, então, aciona a bomba de irrigação, fazendo com que a mangueira deposite água no gotejador e essa água possa irrigar o solo, até que de modo esse sensor identifique novamente a umidade dentro do nível ideal. Se a umidade exceder 70%, indicando um nível alto, o LED amarelo se acende e o display comunica a condição umidade alta.
Além do controle local, o projeto inclui uma interface web que permite monitoramento remoto. Os dados coletados pela SP32 e pelos sensores são enviados para um dashboard no Arduino Cloud, onde são integrados e apresentados os três painéis distintos: um para a temperatura, outro para a umidade do solo e um terceiro que exibe a evolução dessa umidade em gráfico. Essa visualização gráfica ela é atualizada continuamente para refletir a mudança do solo detectada pelo sensor. Este é o final da apresentação. Muito obrigado a todos os integrantes e ao colaborador.